pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. E a nossa aula de pílulas de história da moda de hoje vai falar sobre o hábito de repetir as roupas. Vocês devem ter notado, com certeza vocês já escutaram, se não disseram algumas vezes, de que mas eu não posso usar esse mesmo vestido porque eu já usei ele na última festa. Mas você vai usar de novo essa roupa, você usou a semana passada. E esse hábito está muito ligado ao julgamento do outro, como o outro vai nos interpretar, como ele vai nos analisar, o que ele vai dizer acerca da nossa pessoa, ou do que nós podemos ou não ficar excluídos ou inseridos se a gente ficar usando várias vezes a mesma roupa, como se roupa fosse um item descartável e não um bem durável que você pode lavar e utilizar até que ela não seja mais passível de ser utilizada. E existe um homenzinho bastante responsável por esse hábito nos tempos atuais. Eu estou falando de Napoleão Bonaparte. E vocês devem estar se perguntando como é que o imperador francês pode ter influenciado o nosso hábito atual de não repetirmos roupa. Pois é, ele tem muito mais a ver com esse hábito do que vocês imaginam. Napoleão Bonaparte, quando se tornou imperador da França, queria estimular a indústria têxtil francesa e queria manter o status que a França já tinha conquistado naquele período como capital ocidental da moda. Todas as cortes europeias e várias outras regiões do mundo se inspiravam no que a França mostrava, no que apresentava, no que ela vestia. E Napoleão Bonaparte queria mostrar o seu poder e a sua influência também através disso. E o que ele resolveu fazer? Ele instituiu uma norma de que as damas que frequentassem os eventos da corte não poderiam repetir os vestidos que elas haviam utilizado em eventos anteriores, principalmente em bailes, ou elas ficariam riscadas da lista e seriam excluídas, não seriam convidadas para os próximos eventos. Ficariam como se fosse na berlinda do acesso aos eventos da corte. E essa norma era tão levada a sério que Napoleão nomeou uma pessoa para ficar vigiando e prestando atenção em todas as pessoas que adentravam os eventos reais, principalmente os bailes, em todas as pessoas que adentravam os eventos da corte, principalmente os bailes, para prestar atenção se aquela pessoa estava ou não repetindo uma roupa que ela já tinha usado em algum outro evento. E se a pessoa repetisse, ela de fato não era mais convidada para os eventos da corte, principalmente os bailes. E o que isso causou? Isso causou um furor e uma corrida entre as mulheres, porque essa norma se aplicava principalmente às mulheres, aos seus costureiros para encomendar uma quantidade enorme de vestidos novos para que elas tivessem sempre um visual novo para frequentar os eventos da corte e assim não ficarem excluídas dessa ocasião. E o que isso fez? Isso de fato estimulou a indústria têxtil francesa, por quê? A gente está falando de século XIX, em que produzir roupa era muito caro, era difícil, era um processo manual, os tecidos eram muito caros e mesmo que a gente conhece, que vocês estão vendo as fotos aqui do lado, se utilizava uma quantidade bastante extensa de tecido para se fazer um único vestido. E aí o que aconteceu? A indústria teve que atender a demanda dessas nobres, dessas aristocratas que não queriam ser excluídas dos eventos da corte e, portanto, começaram a encomendar um monte de vestidos, um monte de chales, um monte de peças novas para poderem frequentar esses eventos. E aí vocês devem se perguntar, mas o que importa não ser convidada? Isso não faz diferença. Pois é. Para os nobres e aristocratas da época, ficar excluído dos eventos da corte era algo muito sério, porque eram nesses eventos que se formavam alianças e parcerias comerciais, que se arranjavam até mesmo casamentos, que as pessoas da aristocracia, da nobreza eram vistas e conhecidas, que se formavam conversas e a vida social daquelas pessoas normalmente acontecia nesses eventos. Então, ficar excluído deles era algo muito importante, muito relevante para a época. Por isso que a maior parte
das nobres, das aristocratas, das burguesas da época atenderam essa norma que Napoleão colocou, porque nem elas, nem os seus maridos queriam ficar excluídos desses eventos. E é muito por conta disso que hoje nós não temos o hábito de repetir roupas, principalmente em eventos festivos. Uma das grandes influências é esse hábito dessa norma que Napoleão colocou. Lembra que eu falei que a França influenciava muito a moda, principalmente no Ocidente, nas cortes europeias, a burguesia? Pois então, esse hábito que começou na corte do imperador Napoleão Bonaparte acabou se espalhando pela Europa. E as mulheres da nobreza decadente, da aristocracia, inspiraram na França e começaram a aderir a esse hábito de não repetir as roupas, principalmente em ocasiões festivas, para que elas não se sentissem excluídas, porque no caso da época do Napoleão, de fato você era excluído, para que você não se sentisse excluído, para que você não fosse julgado pelos seus pares por estar usando várias vezes a mesma peça de roupa. Pois é, gente, a história da moda reverbera de muitas maneiras nos hábitos e costumes que a gente tem hoje. Quem diria que uma decisão que Napoleão Bonaparte, que foi imperador de França há séculos atrás e por um curto período de tempo, podia influenciar o nosso comportamento com relação às nossas vestes no dia de hoje? Que esse não foi o motivo isolado para o ato de nós não repetirmos roupa. A produção industrial, capitalismo, a produção em série, a quantidade de roupas prêt-à-porter em grande volume que passou a existir também estimulou o hábito de nós não repetirmos roupas, porque os guarda-roupas foram aumentando, o custo das roupas foi diminuindo, uma quantidade muito maior de pessoas passou a ter acesso a ter peças de roupa nos seus guarda-roupas, mas essa norma que impor por razões político-econômicas também influenciou esse hábito, principalmente quando a gente fala da classe ociosa. Se tenham gostado desse videozinho sobre o porquê, um dos motivos pelos quais nós não repetimos roupas hoje em dia. Ficaram com alguma dúvida? É só deixar aqui nos comentários, que eu, como sempre, eu terei o maior prazer de responder. E aqui na caixinha de descrição, como sempre, tem a indicação de livros que foram a fonte dessa pesquisa e dessa aula que eu dei aqui. Beijinho e tchau, tchau!